Olá, prosseguindo com os estudos do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 12 dessa terceira parte, da perfeição moral. O tema para este vídeo, as virtudes e os vícios. Continuando o que já estávamos examinando sobre esse tema nos vídeos anteriores. No último vídeo sobre este assunto, as virtudes e os vícios, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? E a resposta depende do sentimento que o mova. Enfim, vai depender da intenção da pessoa. Não é? Esta é a pergunta 904. Allan Kardec, então, faz uma pergunta adicional a respeito desta questão 904, que é a seguinte: como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Resposta: nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Ademais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que ele disser nos exemplos que dê. Então, como em tal caso julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor em relação a incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Como julgar da pureza das intenções da pessoa que está sondando as chagas da sociedade e as expõe em público? Aí responde: nem sempre há utilidade. Agora, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Então, que exemplos o escritor dá da sua sinceridade? Sobre a sua própria vida. A coerência daquilo que fala e daquilo que faz. Nós vamos encontrar um ensinamento deste assunto nos ensinos antigos. Nós vamos ver, por exemplo, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, há uma parte ali que há um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Então veja ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, é o ensino de Sócrates, apresentado por Platão. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provenha mal, de boa quando dê origem ao bem. Nós vamos encontrar também, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, citando um ensinamento de Jesus neste mesmo sentido. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. E esta questão de conhece a árvore pelo fruto, novamente está aqui apresentado nos ensinos de Jesus. Olha só, repetindo o que está em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. É muito interessante isso, como há coerência perfeita entre os ensinos espíritas
e o Evangelho de Jesus e a sabedoria antiga, naquilo que veio exclusivamente de espíritos superiores. Questão 905. Alguns autores hão publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiram eles. Ser-lhes-á levado em conta, como espíritos, o bem a que as suas obras hajam dado lugar? Resposta. A moral, sem as ações, é o mesmo que a semente sem trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Então, ser-lhes-á levado em conta como espíritos o bem que as suas obras hajam dado lugar? Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Novamente, nós podemos recorrer ao Evangelho de Jesus. Quando Jesus programou com o povo hebreu que recebesse a notícia do Deus único e que anunciassem e esperassem pela promessa da vinda do Messias. Eles fizeram a primeira parte, divulgaram o Deus único naquela região de idolatria e tudo mais. Mas a segunda parte não. Quando veio Jesus, o Messias, eles não o reconheceram e não o aceitaram. E há uma passagem muito interessante que se refere a isto também. Está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Aqui nesse estudo, refere-se à questão da fé. Olha só, mas é verdade que está se referindo também ao povo hebreu. Olha só, porque parábola da figueira que secou. A figueira é uma representação do povo hebreu, do povo de Israel. Israel é representado pela figueira. Então diz assim, em São Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, e também de 20 a 23. Olha só o que diz Jesus segundo Marcos. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. A que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Isto se refere a que, dada a missão de Jesus aos hebreus, eles conheciam perfeitamente os ensinos de Moisés e também dos profetas, sabiam exatamente da vinda do Messias, mas se recusaram a reconhecê-lo, a recebê-lo. Eles tinham conhecimento, é como a figueira cheia de folhas, mas não tinha frutos. Olha só que interessante, aí o que fez Jesus? Tirou deles a missão de divulgar o Evangelho e transferiu para os gentios, como de fato aconteceu. Questão 906. Será passível de censura o homem
por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Vou repetir a pergunta. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? É passível de censura isso? Resposta. Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Passando todos os seus atos na balança da lei de Deus, e sobretudo na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, e as poderá aprovar ou desaprovar. Não se pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Olha a questão da luta na qual todos estamos inseridos. É cumprir os deveres da consciência. Aqui, quando se fala da consciência, é aquilo que nós já compreendemos das leis de Deus, ensinadas pelo Evangelho de Jesus e outras obras de grande sabedoria. Com este conhecimento, nós podemos saber da lei de justiça, de amor e de caridade. Nós as cumprimos, então está bem. Não cumprimos, sabemos que devia, não cumprimos, aí não está bem. Muito bem. Com este vídeo, nós encerramos os estudos a respeito das virtudes e dos vícios. No próximo vídeo, continuaremos o estudo do capítulo 12, Perfeição Moral, com o tema Paixões. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.